O FMI sempre teve associado às crises, né? Então as grandes crises argentinas, as grandes crises brasileiras também sempre tiveram a presença do FMI, especialmente nos anos 80 e nos anos 90, até a ponto de se culpar o FMI pela crise, né? E é verdade que o FMI acabou tendo um papel importante na medida em que ele impôs medidas muito duras, né? Muito restritivas de ajuste fiscal, né? De corte de gasto público, né? A solução vamos dizer assim, básica, né, proposta pelo FMI, o condicionante do FMI era ajustar as contas públicas e cortar os gastos com medidas muitas vezes muito impopulares, né? Então o FMI acabava virando o culpado da crise, né? E ele tinha o papel dele, sem dúvida, mas no segundo momento da crise, porque as crises per se eram muito mais criadas pelos desequilíbrios da Argentina, pelo famoso desequilíbrio de contas externas, do balanço de pagamentos, que a gente tanto fala ao longo desse curso, né? Muito mais por isso do que por culpa do FMI. Depois, quando o FMI vem, aí o caldo também já está entornado e o FMI acaba agravando a crise, porque o FMI sempre traz como condicionante aos dólares que faltam, que são necessários, né? Como condicionante o controle dos gastos públicos, o controle das contas públicas, né? Então são medidas draconianas, né, para uma economia que já está em crise, né? Então às vezes que a Argentina recorreu ao FMI, ela foi obrigada a tomar medidas muito duras dentro de um contexto de crise, né? E o que só, obviamente, agrava a situação, porque quando você está em crise é aquela clássica situação em que os consumidores não querem mais consumir, os empresários estão em pânico, ninguém investe, a economia está toda retraída, e o que o governo deveria tentar fazer são medidas de estímulo, não medidas de contração, né? Então, implementar medidas duras e de ajuste fiscal no meio de uma crise se caracteriza no que os economistas chamam de medidas pró-cíclicas, né, que tem um efeito de agravar a crise ainda maior. Então, o FMI, que sempre teve esse receituário, né, um dos pilares do... Não o FMI recente, né, a gente fala disso em outras aulas, houve um meia-culpa e um repensar do FMI em relação a essas políticas de austeridade, que foi o que o FMI sempre defendeu a vida toda, né, abertura financeira, comercial, austeridade, controle de gastos, privatização, aquele pacote do Consenso de Washington, né. Mais recentemente houve uma meia-culpa do FMI, até mesmo do FMI, né, porque ele percebeu que essas medidas não produziam o efeito que deveriam produzir, né. Eu até costumo brincar que o Brasil foi um dos melhores alunos do Consenso de Washington e tentou sempre seguir o que o FMI pedia, nunca conseguiu de verdade, mas ele tentava, né, sempre foi um bom aluno, assim como também foi a Argentina, mas de nada adiantou, né? Vejo que, por exemplo, no capítulo das privatizações, o Brasil e a Argentina, do Menem dos 90, fizeram direitinho, seguiram a cartilha direitinho. Aliás, dois países que seguiram a cartilha do Consenso de Washington e dos pedidos do FMI, por assim dizer, foram Argentina e Brasil nos anos 90. Né? O Brasil privatizou muito das empresas mais importantes do seu sistema produtivo. Aliás, o Brasil conseguiu fazer a peripécia de privatizar a empresa de setor de telecom para a estatal europeia, né? Então, qual é a lógica, né? A gente privatizou empresas que eram estatais brasileiras para estatais portuguesas e espanholas, né? A Argentina também fez um amplo programa de privatizações nos anos 90, né? E eu diria que foi o pilar da era Menem, né, nos 90, foi seguir essa chamada cartilha neoliberal, para usar um termo batido, mas que muito se usa na crítica, né, ao FMI. O FMI está obviamente atrelado, né, a esse pacote de políticas, né, de austeridade fiscal, de abertura financeira, de abertura comercial, de controle de contas públicas, como condicionante, né? E foi isso que o Brasil fez, foi isso que a Argentina fez nos anos 90, principalmente, e deu errado, né? Na verdade, deu tão errado que a gente recorreu ao FMI de novo, né? Para vocês verem como é a história. O Brasil e a Argentina passaram os anos 80 negociando empréstimos com o FMI, em busca dos dólares do FMI, e finalmente a gente conseguiu ajustar um pouco as contas nos 90, controlar a inflação, né, no plano de conversibilidade que a gente discute com bastante calma no curso, né? Plano de conversibilidade na Argentina. E o que aconteceu no final dos anos 90? Tá de novo a Argentina no FMI em 2002, 2003, com uma grande crise, né? Tentando pedir ajuda em 2002, 2001, 2002, com o Cavalo tentando pedir ajuda para trazer os dólares que são tão necessários, e o Brasil também, na gestão do ministro Pedro Malan, em 99, pedindo 30 bilhões de dólares também para evitar
uma crise cambial catastrófica, que aliás acabou acontecendo no Brasil e acabou acontecendo na Argentina, né? Em janeiro de 99 no Brasil e na Argentina na grande crise de 2002. Então a presença do FMI na Argentina e no Brasil é justamente o reflexo da nossa incapacidade de gerar dólares de maneira autêntica e genuína, com um sistema produtivo tecnologicamente avançado, como a gente tem repetido e vai repetir muito ao longo do curso. Essa incapacidade de trazer dólares pela via da sofisticação produtiva, ou seja, de ter empresas mais avançadas, mais próximas da fronteira tecnológica, né? E que, portanto, abastecem o mercado mundial com tecnologia, é isso que traz dólar genuíno para um país. É isso que o Brasil não tem, isso que a Argentina não tem. E muitas das nossas crises dos 80 e dos 90 foram consequência dessa falta de dólares, porque o país acelerava, né? A Argentina acelerava, as importações aumentavam, faltavam divisas e a gente mergulhava numa crise de pagamentos. O Brasil acelerava, plano cruzado, né? Uma explosão de crescimento, de demanda, de consumo, déficit externo aumenta muito, a balança comercial aumenta muito e depois a gente acaba mergulhando numa crise cambial, faltam dólares, né? Nos anos 70 também foi a falta de dólares que acabou provocando endividamento externo na Argentina e no Brasil, que no final do dia resulta numa crise que demanda o FMI, né? Então o FMI é uma espécie de socorro de dólares que a Argentina sempre usou e que o Brasil sempre usou para pedir na hora do desespero, né? Porque sem esses dólares há uma desvalorização cambial brutal, a taxa de câmbio vai subindo, subindo, subindo e isso provoca inflação. Então todo o processo inflacionário argentino dos 80, a hiperinflação argentina dos 80, decorre fundamentalmente dessa falta de dólares, né? Dessa desvalorização cambial permanente, né? Que provoca um aumento do preço dos chamados bens tradables ou transacionáveis e tira a inflação do controle. Mesmo vale para o Brasil dos 80. Né? Nos 80 o Brasil e a Argentina passaram meio que correndo atrás do rabo pela falta de dólares, pela incapacidade do sistema produtivo de produzir coisas sofisticadas e manufaturas para o resto do mundo, pela excessiva dependência de commodities, né? Que não dá conta de abastecer uma economia com dólares por conta das importações que crescem, né? Conforme a renda per capita aumenta. Então esse buraco externo acaba criando uma crise externa que demanda a ajuda do FMI. Né? Então por isso que o FMI teve tão presente na história brasileira e na história argentina nos anos 80 e nos anos 90. E depois tem uma mudança. Reparem que nos 2000, a partir dos 2000, o FMI meio que desaparece do Brasil. Né? A grande diferença, inclusive, nesse período da Argentina e do Brasil é que o Brasil acumula reservas, né? Ele chega a acumular 380 bilhões de dólares na era Lula e na era Dilma por conta do boom de commodities e da estratégia do governo de comprar reservas mesmo, né? O governo brasileiro optou por aumentar a dívida interna, ou seja, a dívida em reais aumentou muito e ele usou esses recursos da dívida interna para comprar dólares, né? Então ele aproveitou que estava sobrando dólar no mercado cambial brasileiro por conta do preço alto do minério de ferro, de soja, do álcool, açúcar, né? E ele guardou reservas nessa fase de bonança. Teve que emitir dívida em reais, obviamente, porque o governo não tinha superávit total, ele gastava mais do que ele arrecadava, mas ele optou por emitir dívida para construir as reservas, algo que a Argentina não fez. Essa é uma grande diferença e a gente revisita isso nas próximas aulas com mais calma. Uma grande diferença dos Kirchner para o Lula e Dilma foi que eles não acumularam reservas como o Brasil acumulou. E isso fez toda a diferença do mundo, porque tinha até aquela brincadeira do Lula que ele pagou o FMI, né? Vocês devem se lembrar. Em 2004, 2005, 2006, o nosso acúmulo de reservas foi tão violento e o fluxo de capitais para o Brasil foi tão forte, né, por conta do otimismo. Quando o Meirelles virou presidente do Banco Central, o Palocci era ministro da Fazenda, tinha aquela mania de Brasil, todo mundo achando que o Brasil ia decolar. O governo Lula começou com muita credibilidade, né, depois do susto de 2002. E o fluxo de capitais para o Brasil foi tão grande que o Brasil acumulou reservas e pagou o FMI. Foi, acho que pela primeira vez na história a gente deixou de ser devedor do FMI. E aí uma diferença da Argentina, que não praticou esse acúmulo de reservas como fez o Brasil. Né? Então, acumular reservas fez uma diferença importante, porque... E óbvio que os dois países passaram pelo boom de commodities, né? Tanto o Brasil quanto a Argentina passaram pelo enorme boom de commodities decorrente do advento da China. Né? A gente falou já outras vezes isso, a economia chinesa, em algum momento do tempo ali, chegou a comprar 50% do volume total de todas as commodities do mundo, de carvão, de minério de ferro, de metais, né, de minerais metálicos em geral. Né? Então, a explosão da economia chinesa, e a gente revisita isso em outras aulas também,
a explosão da economia chinesa como demandante de commodities provocou um boom, tanto no Brasil quanto na Argentina, que são grandes produtores dessas commodities, com destaque principalmente para a soja argentina e para a soja brasileira. Então esse boom de commodities acabou trazendo dólares para essas duas economias, aliviou o problema externo da Argentina. A Argentina não teve nenhuma crise cambial entre 2003 e 2004, passado o problema da renegociação da dívida, todo o estresse ali da virada do corralito, né, do estouro da ancoragem cambial argentina. Durante o boom de commodities não houve restrição externa, houve um alívio, né? A Argentina pôde crescer mais, importar mais, porque havia dólares que vinham do boom de commodities. Mas o boom de commodities tem aquele problema, né? Ele é boom e bust, né? Então os preços sobem muito, isso alivia a restrição externa, o buraco externo, só que depois, quando os preços caem, a economia fica lá com o pires na mão, né? Não tem mais dólar para abastecer o setor externo e para suprir as importações, e aí vem uma crise cambial. Então, um pouco essa era Kirchner que a gente vai discutir mais adiante foi muito beneficiada pelo boom de commodities, né? Que aliviou a restrição externa, mas, diferentemente do Brasil, não houve acúmulo de reservas nesse período, né? E esse acúmulo de reservas viria a fazer muita diferença para a Argentina na era Macri, né? Especialmente depois do Macri, né? Porque o Macri ele acabou produzindo um novo endividamento externo da economia argentina, né? Ele teve como estratégia tentar privatizar ainda o restinho que sobrou, que era praticamente nada, fazer mais uma rodada de abertura comercial e fazer mais uma rodada de abertura financeira com dívida externa, né? Então o Macri ele volta nessa estratégia, a gente vai também falar disso mais para frente, ele volta nessa estratégia de tomar dívida externa, só que é aquele fluxo de capital de curto prazo que vem e vai, né? Então ele entra rapidamente, sai e acaba provocando outra crise cambial e de novo a Argentina vai para o FMI, né? Então a Argentina, como eu brincava, é uma espécie de campeão mundial de empréstimos no FMI, né? Porque ela vai tomando empréstimos nos 80, nos 90, nos 2000, né? Então ela é meio que freguês ali, né? A Argentina está sempre ali batendo na porta no FMI e isso decorre da necessidade dela de tomar empréstimo, né, tomar dólares para tentar ancorar o sistema monetário, né? Então esse é um tema também recorrente, né, das nossas aulas, que é a fragilidade do sistema monetário, do peso, né, e vamos dizer assim, o controle da inflação, principalmente, como falta de dólares, porque toda crise cambial, toda crise de falta de dólares resulta numa desvalorização tremenda do peso. E essa desvalorização tremenda do peso resulta em processos inflacionários, né? Então, toda a história dos planos de estabilização argentinos dos anos 80 e toda a história da própria hiperinflação, né, também no Brasil, mas principalmente na Argentina, do final dos 70 e início dos 80 e toda a década de 80, pode ser entendida como uma hiperinflação decorrente de crises de balanço de pagamentos e de crises externas por falta de dólares. E falta de dólares é essa que decorre principalmente da incapacidade argentina de subir a escala tecnológica e produzir e exportar esses bens avançados no mercado mundial, né? Então, não à toa o FMI sempre esteve presente com muita força na América Latina, né? Vejam que esse capítulo latino-americano é clássico, né? O FMI nos anos 80 e 90, porque toda a América Latina ficou muito dependente de produção de commodities e nas épocas de alta de commodities sobrava dólar, nas baixas de commodities faltava dólar, vinha a crise e chamava o FMI. Então quase que para um economista argentino e brasileiro quase que virou normal, né, chamar o FMI nos anos 80 e nos anos 90. Na Ásia do Leste a história é bem diferente, né? A China acumulou 4 trilhões de dólares de reservas. Vejam a posição da China quando contrastada Argentina e Brasil, que interessante, né? O FMI como um todo tinha, não sei como está agora, mas mais ou menos 500 bilhões de dólares de recursos disponíveis para emprestar para os países em crise, né? O FMI ele tem a grande função do FMI é emprestar dinheiro, emprestar dólares para os países emergentes que estão em crise, né? Aliás, o papel dele foi importante também na Ásia, na crise de 97 e 98, em que o FMI entrou com pacotes, né? Eu até brinco ali que aquele período em que a Ásia do Leste se comportou como latino-americanos, né? Porque eles fizeram uma abertura da conta capital, fizeram abertura comercial, acabaram se endividando no pós-92, 93, e eles tiveram uma breve fase de economias latino-americanas, por assim dizer. Aliás, eles tomaram uma escaldada ali, aprenderam e voltaram um pouco para o plano de desenvolvimento deles no pós-2000, né?
Então o FMI também emprestou dinheiro para eles na crise asiática, assim como emprestou para a África do Sul, para todos os emergentes que tiveram em dificuldades, essa é a ideia do FMI. Mas eu dizia que o FMI tinha à sua disposição mais ou menos 500 bilhões de dólares, agora compara isso com os 4 trilhões de dólares da China, né? Então a China foi inteligente e viu que ela deveria criar reservas para se defender, para se proteger, ao mesmo tempo em que ela deixava um câmbio competitivo ou desvalorizado para estimular as exportações dela. Então ela chegou a ter 8 vezes a disponibilidade do FMI como reservas cambiais. Nunca houve uma crise externa, uma crise de balanço de pagamentos na China, né? Pelo menos desde o início dos 90, a China completa praticamente 30 anos com uma sobra monumental de recursos externos, né? De poupança, se vocês quiserem, né? De excedentes que o governo chinês comprou no mercado de câmbio, que ela usa inclusive para fazer o One Road, One Belt, né? Que é esse cinturão de infraestrutura que ela vem construindo na África, na Ásia Central e até mesmo na Europa Oriental, né? Então, a China é uma espécie de contra-exemplo, né, dos erros cometidos pela Argentina e pelo Brasil. Na medida em que a China conseguiu caminhar nessa escada tecnológica, se sofisticar e exportar bens de altíssimo conteúdo tecnológico, ela criou, começando, claro, naquela maneira mais chão de fábrica simplista, mais bens low-tech, né, de sapato, fumo, bebida, brinquedo, alimentos processados, para depois começar a subir no medium tech para finalmente chegar no high-tech. Hoje ela está próxima da fronteira, já com a Huawei, por exemplo, que tem 70% das patentes no mundo da tecnologia 5G, né? E mais recentemente eu estava vendo que as duas empresas outras que dominam o 5G, que é a Nokia finlandesa e a Ericsson sueca, também dependem de algumas peças chinesas para fazer o 5G deles, né? Então a China realmente tem dominado o mundo, né? Ou tem chegado próximo de dominar o mundo no que diz respeito à fronteira tecnológica. Então, a consequência disso na China, desse domínio tecnológico, dessa subida da escada, foi o acúmulo de reservas. Por isso que a China chegou a bater em 4 trilhões de reservas, depois ela começou a gastar, hoje deve ter mais ou menos 3 trilhões e meio de reservas, ela começou a investir esse dinheiro no exterior, né, especialmente com infraestrutura, muito na África, né, na África Oriental, aqui do lado de Moçambique, Zimbábue, ali mais naquele bico, né, Somália, por ali, tem muito investimento chinês. Etiópia, então ela acabou investindo um pouco desses recursos no exterior, né? Mas vejam que ela ainda tem 3 trilhões e meio de reservas de dólares, que é a maior reserva do mundo disparada. Depois acho que é o Japão com 1 trilhão e pouquinho, a Coreia tem muita reserva ainda, acho que uns 300 e poucos bi, o Brasil com 350 bi se destaca certamente, e a Argentina muito pouquinho, 30, 40 bi, e a grande diferença da Argentina, que foi o grande erro da Argentina, um dos grandes erros da era Kirchner, a meu ver, foi não ter acumulado reservas, né? Então, quando a gente olha a história da hiperinflação nos 80 e toda aquela briga dos planos, né, das tentativas, né, de fazer promessas ao FMI, vou cortar gasto público, vou fazer isso, vou fazer aquilo, todas essas promessas tinham a ver com a tentativa de trazer os recursos do FMI, né? O Delfim Neto que brincava que o FMI você sempre prometia e tal e nunca entregava, e não sei quantas cartas de intenção o Brasil entregou para a Argentina, desculpa, para o FMI nos anos 80. Né? Então, toda essa história, vamos dizer assim, tenebrosa, né, da Argentina e do Brasil com o FMI tem a ver com a nossa falta de capacidade de abastecer o mundo com tecnologias, né, de ter produtos e serviços capazes de conquistarem o mundo, né, e trazerem os dólares que a gente tanto precisa. Então, se a China e a Coreia e o Japão e Taiwan conseguem exportar tecnologia para o mundo para trazer os dólares, na América Latina, na Argentina e no Brasil, a gente só consegue exportar commodities, só que commodity é muito pouco. O volume de dólares que as commodities trazem em relação à nossa demanda por bens tecnológicos é insuficiente. Então a gente depende de uma alta de preço de commodities para ter alguns momentos de alívio externo, e quando o preço das commodities cai, a nossa moeda se desvaloriza e aí vem a inflação, né? Essa é um pouco da historinha resumida do Brasil e da Argentina. E quando a renda per capita do país cresce, ou seja, quando um país está enriquecendo, a demanda por bens industriais e manufaturados aumenta muito. Então, se um país não é capaz também de desenvolver a sua exportação de manufaturados e bens industriais para ele trocar indústria por indústria no mundo, se ele fica só dependendo das commodities, essa conta externa não fecha, né? E não fecha, aí falta dólar, e aí você pede para o FMI, aí o FMI não dá, aí a moeda desvaloriza, porque há uma disparada, né, da cotação da moeda doméstica em relação à moeda estrangeira, e essa disparada encarece os produtos importados, e, portanto, provoca inflação, né? E isso meio que se retroalimenta e vira hiperinflação. Isso é um pouquinho a história resumida do Brasil dos 80 e da Argentina dos 80, principalmente da Argentina dos 80. Né? Então essa questão do FMI
e da inflação e da hiperinflação na América Latina, na Argentina e no Brasil não é um assunto trivial, né? Ele é um assunto permanente desse curso, né? Não dá para a gente entender a história da Argentina sem entender esse drama, né, da falta de dólares, da incapacidade de exportar coisas sofisticadas do ponto de vista tecnológico e da dependência do FMI para buscar esses dólares, especialmente em momentos de crises cambiais.